Noticiário de última hora sobre a aprovação do piso salarial da enfermagem. Não é inscrito ou inscrita no meu canal? Inscreva-se nesse canal para continuar recebendo notícias em primeira mão. Então, vamos lá. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Bom encontrar vocês aqui novamente. Hoje eu tinha proposto fazer uma live para a gente poder falar algumas coisas, só que vamos ter que falar outras coisas, né? Pelo acontecido agora, né? Agora no final da tarde, o que aconteceu com relação ao piso da enfermagem. Então nós vamos debater um pouco, falar um pouco sobre isso e tirar algumas dúvidas, tá? Então entra aí, seja bem-vindo, né? Faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que a gente não troca uma ideia, né? Então vamos aproveitar hoje para fazer isso, o último dia do ano. Rapaz, a gente não tem sossego, né? Meu Deus do céu, como a gente sofre, como a enfermagem sofre, como a gente não tem paz. No último dia do ano, o que seria um dia para a gente comemorar, um dia para a gente, né, fazer uma reflexão e tal, a gente leva essa porrada novamente do ministro Barroso. Novamente a enfermagem leva uma porrada, né, do ministro Barroso. E o interessante, pessoal, é que é o seguinte: existe uma frase, né, comum no meio político que diz o seguinte: aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. É tipo assim, eu tenho certeza que se fosse uma outra lei, que fosse uma outra categoria, que fosse uma outra coisa, com certeza nada disso estaria acontecendo. Nada disso estaria acontecendo. Mas como é uma lei que foi feita para os trabalhadores da enfermagem, que é a maior categoria no sistema público e privado de saúde, e filantrópico, e que muitos empresários têm uma força muito grande na política e no judiciário, é óbvio que isso iria ser difícil. Não impossível, mas difícil. Tanto é que nós estamos já há muitos anos nós estamos brigando por 30 horas semanais, por piso e tudo mais. Gente, eu acho que é assim, a gente tem que entender que a gente está brigando com muita gente forte, e a gente está vencendo cada batalha. Esse ano foi mais um leão que a gente matou, né, de tantos outros, que a gente vai conquistando, vai avançando. Tem muitas pessoas aí, inclusive criticando, pessoas que estão desacreditando, pessoas que estão até, de certa forma, torcendo contra. Não vamos pensar assim. A coisa andou, eu diria que o mais difícil aconteceu, que foi a lei e as duas emendas constitucionais, que a gente tem que entender o que significa isso e o que nós vamos fazer a partir de agora. Ora, tem gente aí, nós temos os juristas de plantão, né? Nós temos vários profissionais aí de enfermagem que se acham juristas, ministros ou até sei lá o que, né? Aí começa a fazer interpretação, começa a falar, começa a não sei o que e começa... Olha, é por isso que eu nem discuto mais, porque tem certas coisas que é melhor você não discutir. Então, assim, primeira coisa, com relação ao que está sendo feito. Era para ser feito dessa forma? Era. Era necessário fazer isso tudo? Não, não era necessário fazer tudo isso. Mas, para garantia, foi feitas as duas emendas constitucionais. Gente, preste atenção. Preste atenção. Isso que foi votado na semana passada, com relação à PEC 122, que é o que essa PEC? É garantir que o governo federal arrume recursos. De onde? Do próprio governo federal. Quais? O que sobrar, o que tiver ali sobrando do orçamento, que tem, sempre tem. Então esse fundo já existe, esse dinheiro já existe. Agora o que está faltando? Está faltando, digamos assim, os estados se organizarem para pedir o recurso para o governo federal. Entende? Se os estados quisessem, se os secretários de economia dos estados e os governadores quisessem, os prefeitos e tal, eles se organizavam, faziam a tabela,
via o impacto, ia lá pedir o recurso. Simples assim. Porque está garantido na Constituição que os recursos devem partir do governo federal. De onde? Daquele lugar onde sobra, que ele sabe que tem. Só isso. Não tem segredo. Mas o ministro fala assim, não, mas é porque como está meio confuso, ninguém está falando coisa com coisa, como é que vai ser essa divisão, como é que vai ser o valor, como é que vai ser para cada estado, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Então tem que ter uma lei regulamentando. Agora, como é que vai fazer uma lei regulamentando, sabendo que existe várias situações, vários estados, vários orçamentos de cada estado? O que cada estado tem que fazer agora, e eu já corri atrás aqui no Distrito Federal, foi o seguinte. Eu fui lá no secretário de Economia e falei assim, secretário, faça o impacto da folha da enfermagem, do serviço público, óbvio. Faça a folha, faça o impacto, e aí a partir daí, do momento que você tem o impacto, você leva para o governo federal e fala assim, olha, eu preciso disso. Ah, vai ser uma coisa tão simples? Não, mas é direito, está na Constituição. Eles repassaram isso para a gente. É assim que tem que fazer. É esse o dever de casa de cada estado, de cada secretário de economia, de cada estado, de cada município. Mas não. Os caras estão botando pressão ainda no Supremo e o Supremo está fazendo o quê? Usando os rigores da lei. Fazendo todo o processo, cobrando todo o processo para que fique bem claro para eles, ou sei lá. Estão ganhando tempo, gente. Estão ganhando tempo. Então o que todos têm que fazer? Presta atenção quem é de sindicato que está me ouvindo. Presta atenção aquele técnico de enfermagem, enfermeiro, que se acha aí juiz, que está aí fazendo suas interpretações. Presta atenção. Até agora tudo que eu falei aconteceu. Tudo. Com relação ao piso para carga horária, que muita gente não acreditava, dizia que eu estava pirando, que eu estava querendo ganhar a eleição, ganhar voto, e por isso eu estava falando isso, aquilo, outro. Todos viram que eu estava certo em tudo que eu fui falando. O piso é para carga horária a qual o trabalhador foi contratado. Ponto. Se está errado, se não era isso, não é problema meu. Agora que a lei foi aprovada, está na Constituição, aqui no Distrito Federal, eu vou exigir que o piso seja para carga horária de 20 horas semanais. Já falei isso 1000 vezes. Não vou repetir isso mais não. Então, nos seus estados, quem estiver me assistindo de outro estado, faça o seguinte, dever de casa, cobre os sindicatos, ou os parlamentares federais, estaduais, vereadores, será que quem quer que seja, cobre dele o seguinte, meu amigo, vá no secretário de Economia, fala para ele fazer o impacto financeiro das contas aí, do técnico de enfermagem, do auxiliar, do enfermeiro, veja quanto a mais que vai precisar o município ou o estado, e peça para o seu secretário de Economia, junto com o seu governador, pedir o recurso do governo federal. É tipo assim, quem não chora não mama. O Estado vai ficar para trás se ele não fizer isso. Ah, Jorge, mas diz que tem que ter uma lei regulamentadora. Tem que ter nada. Não precisa de lei regulamentadora, porque o texto é claro. O orçamento está lá, o governo tem que dar. Só que o governo vai dar de acordo com quem pedir. Ele não pode falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, o dinheiro está aqui, eu vou dar 2 bilhões para o São Paulo, vou dar 1 bilhão para o Rio, vou dar 500 milhões para Brasília, vou dar 500 milhões para Paraíba. Ele não pode fazer isso. É isso que o ministro está dizendo, mais ou menos, sabe? Se não tem uma lei regulamentadora, então está meio que confuso. Mas não tem confusão nenhuma. É só os seus governadores, seus prefeitos, os seus... Por que eu estou falando governador e prefeito, pessoal? Porque existe o servidor municipal e o servidor estadual, no próprio estado. Aqui em Brasília é diferente, pessoal. Aqui não tem município. Então aqui a gente é só um tipo de servidor, beleza? Mas lá no Piauí, nós temos os servidores públicos que são municipais, e aí quem tem que arcar com esse dinheiro é o prefeito, e temos também lá no Piauí o servidor estadual, que tem que arcar com prejuízo, é o governador. Então o prefeito tem lá a sua secretaria de economia, e o governador tem lá o seu secretário de economia. Então ele vai lá
e cada um faz seu orçamento tal e pede para o governo federal. Agora, achar que o dinheiro vai cair na conta do governador, na conta do prefeito, não vai.